falei assim, eu queria tanto ter dado um abraço nela, nem dei, porque eu tenho uma raiva quando fala isso. Mas vou ter raiva hoje. Então, vai abrir os braços de alma. Quando eu fechar, você vai estar me agarrando, tá bom? Aquele abraço só 3, só dá, bem gostoso, tá bom? Então, lá no 3. 1, 2, 3. Deus abençoe você. Olha lá, Jesus aleluia. Continue nessa força. Amém. Que toca a glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já gostou? Vamos passar mais um dia? Vamos passar o dia todo? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou alegre com o meu Senhor. Porque Ele tem feito em minha vida. Quando eu penso que está tudo acabado, o Senhor renova as minhas forças. Aleluia. O Senhor renova as promessas que Ele tem feito. Por isso que é bom você estar na presença do Senhor. Porque Ele é fiel. Eu quero nesta manhã agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Por este trabalho que Ele tem realizado, porque se não for Ele, esse trabalho não teria acontecido. Eu louvo a Deus por isto. Quero agradecer ao nosso pastor Severino Gomes. Para quem não conhece, fica de pé, meu pastor, fica de pé, em nome de Jesus. Nosso coordenador, né? Eu louvo a Deus, irmãos, obrigado. E ele, a sua vizinha, ela está ali, irmãos. Vocês não estão vendo ela aqui porque ela está na cozinha, viu, irmãs? É uma bênção dos céus na minha vida. Esse casal, desde que a gente começou a trabalhar, que eu vim embora aqui para Zona Norte, que o Senhor me colocou um amor muito grande por este casal. Né? E eles, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me deu a oportunidade de ficar mais um ano nesse setor. E quando disse assim, é o pastor Severino Gomes, eu disse, Jesus, muito obrigada. Porque eu sentia desejo de estar pertinho deles, irmã minha. Eu sentia desejo, eu trabalhava com a irmã assim, de longe, porque quando eles foram coordenador ali do 3, minha esposa era com a pastora em El Shaddai, e a gente se via assim nos cultos, eu sentia desejo de trabalhar juntinho. E o Senhor concedeu. E tem sido uma bênção, viu? Pois ela está ali, ela programou algo ali para os jovens. Quando eu disse que não ia dar certo, ela disse, vai dar certo, se não, vai dar tudo certo. E eu estou alegre com o meu Senhor, porque Deus tem feito assim, irmãos. Quando a gente acha que não dá certo, o Senhor diz, eu sou. Ele faz. Porque na realidade Ele me mostrou que não é com minhas forças, não é pelos meus méritos, mas é como Ele quer, viu, César? É como o Senhor quer fazer em nossas vidas. E eu estou grata por a vida deste casal que tem me ajudado neste lugar, viu, Mabel? Se não fosse esse casal, não sei não. Eu também acho que eu não estava indo muito longe, não. Mas eu louvo a Deus por isto, porque Ele tem feito. Toda a equipe, né, que trabalha aqui nesta congregação, quando eu chego neste lugar, eu estou abençoada. Irmã vizinha, vem aqui, minha amada, venha. Chegue cá, chegue. Irmã vizinha, olha, é um amor de pessoa na minha vida, viu, irmãs? Deus, Ele sabe trabalhar. Enquanto a gente está aqui, se qualquer dia com as coisas espirituais, ela está ali preparando algo para a gente, né? Então a igreja quer dizer o que para a irmã vizinha? Aleluia! Eu estou grata por esta mãezona que o Senhor tem me dado neste lugar, né? A minha ela está dizendo que não fez mais que a obrigação dela, foi nada, né? Porque quantas a gente conhece que não chega nem perto da cozinha, né, irmã? Chega não, isso aí é Deus purinho, aleluia. Então eu quero agradecer a todos, mas a gente ainda tem algo a fazer, viu? Não se quer vai embora não. Não se quer não, viu? Fica aí, vocês sabem evangelizar, né, César? Vamos sair, olhar para você tem almas, ó, coisa boa.
Delma, ela tem algo ainda a fazer, né? Eu conversei com ela, a gente tem uma posse para dar hoje a uma irmã. Eu nem apresentei ela, eu quero que a irmã Joana Dark se pôr de pé. Ela é ali de Solidade 1 e o Senhor, a própria Deus, Ele separou ela para trabalhar, né, para somar, né, no ciclo de oração de mocidade ali em Catarina 2. Pois a nossa irmã Valdelúcia, ela está com... Tem uma irmã auxiliando ela, mas a ficha da irmã não teve condições de ser aprovada ainda. E a irmã muitas vezes precisa, né, de uma pessoa para estar, quando ela não puder chegar na central, alguém representá-la. Não é que a irmã não possa fazer isso, mas assim, para as normas nós temos que estar, né, irmã, cadastradinha direitinho. E a nossa irmã Joana Dark, ela foi aprovada. E eu orando ao Senhor, e o Senhor me ordenava fazer dessa forma. E eu conversei com a irmã Valdelúcia, ela disse, tá certo, irmã, já conversaram elas duas, e eu passei para a irmã Delma, e nada mais do que justo, hoje a irmã Delma da posse, a nossa irmã Joana Dark. Eu pedi para que ela estivesse de farda, né, juntamente conosco, bonitinha, porque Jesus, Ele faz assim, viu, irmãos? Ele nos surpreende. E eu estou à procura de mulheres, de jovens, acima de 18 anos, compromissadas com a obra do Senhor, para trabalhar na obra do Senhor, né? A nossa irmã Larissa, fica de pé, Larissa. A nossa irmã Larissa, irmã, estou orando ao Senhor para que Deus mande mais auxiliares para a gente abrir o trabalho de renascer, viu? Obrigada, Larissa. Então Deus, Ele é fiel em nossas vidas, e assim eu faço trabalho para a nossa irmã Delma fazer, segundo a sua vontade. Meus queridos irmãos, está gostoso aqui, né? Vamos fazer umas tendas. Vamos fazer umas tendas, vamos ficar aqui, né? Olha, o melhor lugar, eu faço as palavras do pastor Marquinhos. É o melhor lugar na casa do Senhor. A gente não tem fome, não tem vontade nenhuma, né? Mas a igreja ainda é uma organização aqui na terra, né? E como organização nós temos que obedecer. Irmãos, eu dou glória a Deus pela vida da nossa querida irmã, pois ainda existem muitas congregações que não têm o centro de oração, não têm os jovens, porque está faltando material humano. Olha, não é fácil orar. Ninguém me diga que é fácil, porque não é. A gente encontra pessoas para ir para um passeio, enche, lota os ônibus, para viajar, para outra qualquer atividade, para comprar um grande conjunto. Mas quando diz assim, minha amada, é para pagar um preço na oração. E o círculo de oração de mocidade é o trabalho que está sendo mais sofrido diante dessa questão de não termos, olha, porta das ovelhas. O pastor já falou comigo, mas já falei com a irmã Neguinha, e não vamos ainda um quadro de dirigir, porque tem que ter pelo menos 4 pessoas. Porque nós somos humanos, irmãos. E tem que ter a dirigente, a milícia, a secretária e a tesoureira. Por quê? No dia que a dirigente não puder ir, tem que ter alguém para fazer o trabalho. Então tem que ter no mínimo 4 pessoas. E nós, de acordo com a central, só podemos abrir o trabalho se tiver
paz do Senhor. Louvando a Deus por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos falou grandemente, nos ensinou, nos orientou, que nós possamos guardar tudo aquilo que aprendemos nesta manhã. Louvo a Deus pela vida da irmã Toninha Ferreira. Agradeço a Deus por Ele ter a trazido nesta manhã e usando-a para nos trazer esta palavra tão maravilhosa. Lembrei-me quando ela fez a missão do seu pai, saudoso pastor Roberto Leite, e é o seu testemunho, né, do exemplo de vida da pessoa que ele era, foi meu professor, e aprendi muito com ele, naquela simplicidade, né, naquela calma. Realmente é um homem que deixou um exemplo maravilhoso, um servo de Deus. Então, eu não conhecia bem ainda, só vai no programa, e por vezes na central, né, mas conheço o pastor Antônio Carlos, o seu esposo, pessoa também maravilhosa, e foi meu professor também, e eu tenho assim, uma grande estima, né? Também pela simplicidade, pela posição que ele exerce, o cargo que ele exerce, mas ele sabe que andar no ensinamento bíblico que ele é da outra, vai a humildade, isso é muito importante. E hoje nós temos no programa o Henrique, que eu não conheço pessoalmente, mas faço de conta que estou ouvindo, mas estou bem naquela hora, tá bom? Então, Deus continue abençoando e dando vitória. Quero, neste momento, agradecer a Deus pela vida das irmãs que estão recebendo esta responsabilidade nesta manhã e fazer parte deste exército de oração num dia tão especial como hoje, que estamos comemorando, agradecendo a Deus, 27 anos de luta nesta batalha contra o mal, nesta batalha de oração, mesmo com todas as diversidades, as lutas que se passam neste trabalho, mas não há derrota. Não tem nenhuma batalha, nenhuma luta perdida, todas estão ganhas, porque o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus que é bom é o nosso Deus. Então, há lutas sim, há dificuldades sim, mas derrota não. Certo? São 27 anos de batalha, mas sem derrota. Eu quero deixar um salve para as irmãs que estão nesta manhã recebendo esta responsabilidade. É o Salmo 121, que diz 121, que essa Bíblia é nova, o povo usa com dificuldade de passar. Eu deixei a minha Bíblia em casa, já está bem, e trouxe essa. Mas nós vamos ver o Salmo 121, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormirá. Certamente não dormirá, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Que vocês possam assumir esta responsabilidade, nesta confiança e saber que o socorro de vocês vem do Senhor. No momento de luta, até de perseguição e adversidade, lembre-se que o socorro vem do Senhor. Amém? Ele me guardará, Ele não dormirá, nem dormirá.
falhar, mas Ele guardará vocês e guardará. Desde este momento que vocês estão entrando, assumindo este cargo, guardará durante toda a trajetória até o fim. Amém? Então, guarde esta palavra em nome de Jesus. E agora nós vamos orar, agradecendo a Deus por este momento. E depois da oração, vamos para encerrar, depois da Mandelma, isso. Bom, se vocês puderem dobrar os joelhos, depois se não puderem, não tem nenhum problema. Oremos então. Pai Celestial, em nome de Jesus. Aqui estão as tuas filhas que neste momento estão assumindo um compromisso diante de ti, da tua igreja cristã, para te servir neste ministério tão sublime, mas tão difícil, meu Deus, que é o ministério da oração. Mas nós te louvamos porque elas se dispuseram e declararam que estão dispostas a servir e a trabalhar para o Senhor nesta área de batalha espiritual, de oração e de busca cada dia mais pela tua presença em favor da igreja, tua presença conosco. Pai, meu Senhor, em nome de Jesus, nós te suplicamos que nunca falte azeite em suas vasilhas e que elas possam ver, meu Deus, multiplicar cada dia mais a tua bênção sobre o teu povo, que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada uma delas, guardando, meu Senhor, guardando a sua família, guardando o seu lar. Meu Deus, que a salvação possa ser completa na família de cada uma das tuas servas, que elas possam sentir esta alegria e glorificar o teu nome, sabendo que estão trabalhando num trabalho que não tem recompensa material, não tem salário, mas o salário vem do Senhor. E o Senhor não esquece aqueles que trabalham na sua obra. Pai, que esteja registrado nos céus neste momento, em nome de Jesus, este ato que as tuas servas estão aqui de joelhos dobrados na tua presença para o recebendo este compromisso em nome de Jesus, Pai, continua abençoando-as em nome de Jesus. Amém. Podeis estar de pé e eu quero neste momento, como coordenador do setor 32, declarar empossado nos cargos que ora assumo e faço isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem Amém. Quero devolver para a irmã Leitinha. Amém, né? Por tudo que já Deus já tem feito. A gente tem que viajar, viu? A gente marcou no meu dia, mas os jovens ainda vão evangelizar e vão almoçar para poder sair, né? Então a gente vai com algumas coisas a fazer. Eu quero convidar a nossa irmã Albanisa para falar em nome de todas as irmãs. Como o tempo está corrido, eu fui orientada assim, eu vou fazer como o Senhor ordenou, né? Às vezes, irmãos, a gente recebe uma ordem e quer fazer de outra forma, mas do jeito que eu gosto de obedecer. Eu aprendi que obedecer é melhor. A irmã Ana Lúcia, fica de pé, irmã Ana Lúcia. Ela é a coordenadora das comissões de visita aqui da Zona Norte, né? Ela trabalhou, é tanta coisa que a gente esquece, né, Ana Lúcia? Mas eu estava toda hora olhando para o seu rostinho. Jesus é bom. Então eu quero convidar a nossa irmã Albanisa, ela vai falar em nome de todas as dirigentes do ciclo de oração, né? Vou obedecer e assim eu estou fazendo. Eu fui falar, ela disse, não, pode pular, ela falou, não, mas assim eu já recebi a ordem assim, então a gente vai obedecendo. Né? E eu quero dizer para as meninas que vão se preparando que a gente ainda vai adorar o Senhor, viu? A gente ainda vai adorar o Senhor como ele. É obedecer. Eu em casa me arrumando. E eu lembrando assim, muita coisa veio, eu disse assim, Jesus, toma a frente desse trabalho, que não seja eu, mas seja o Senhor, faz por mim o que eu não posso fazer, tu sabe que eu não sei falar nada, tu sabe que tem momento que dá um branco. Aí o Senhor disse assim, como
aconselhando a gente que o Senhor, a ordem do Senhor, né? Ele sabe trabalhar em nossas vidas. Então a nossa irmã, o nosso irmão César vai fazer o sorteio, né? Assim, César? Após o nosso irmão Batista, o nosso irmão César. Aqui é só bênção, viu? Só bênção. A paz do Senhor, irmão, mais uma vez para todos que alguns não estavam aqui no começo, né? Que nós começamos o trabalho, quem chegou no começo aqui viu que o Paulo Anísio já teve a participação, mas eu louvo a Deus que fui eu determinada para, em nome das minhas companheiras, a querida Valdelúcia, a irmã Suziane, essa equipe linda que trabalha aqui, está aqui comigo desbravando todo sábado, a irmã Genese, a irmã Marlúcia ali, né? Marlúcia, né? Rosângela, que deve ter saído para resolver alguma coisa aqui, ela quase não para, muita coisa com ela, é acostumada lá como secretária a resolver muita coisa da igreja, secretária da igreja, né? Aqui ela é a segunda vice-dirigente e sai muito para resolver as coisas, mas é uma jovem que trabalha muito na obra do Senhor conosco aqui. E em nome de todas essas amadas, queridos companheiros, nosso setor, queremos agradecer a todos os irmãos visitantes nessa manhã, toda a mocidade do setor que aqui veio, pedindo a vocês que não se ausentem, tem almoço para vocês aqui, não saiam, viu? Quem está pensando em ir para casa, fique aqui, vai ter seu almoço. E a querida irmã que veio atender prontamente, irmã minha, né, veio com sua amada ali, Deus lhe abençoe a todos, viu? E eu quero deixar para a meditação de todos os irmãos, no Salmo 103, no versículo 22. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Nós estamos gratos a Deus. Eu, juntamente com todas as irmãs aqui, estamos também bendizendo ao Senhor, né? Agradecendo, porque Ele fez nesta manhã. E eu creio que cada um vai sair aqui remoendo aquilo que ouviu nesta manhã, né? Que aprendeu do Senhor. Muito obrigada. Chega o irmão César fazer a obra aqui do sorteio e dizer como vai ser o trabalho da tarde. Amém. O espaço aqui é pequenininho, não tem como ir todo mundo de uma vez só. Aí a gente vai ficar aqui com a banda, vai iniciando essa missão com você, dando oportunidade para quem quer louvar o Senhor. E a gente vai, almoça, descansa um pouquinho enquanto a gente prepara aqui. Não se preocupe, apesar de ser de 2 horas às 4, a gente conseguiu umas tendas. E o patrocínio a gente vai estar botando lá, armando da melhor forma possível lá no sinal, naquele espaço do sinal. A gente sai daqui, faz uma caminhada pelo bairro, evangelizando já. E vamos ficar lá no sinal com a banda e com a participação de vocês, em nome de Jesus, tá bom? Eu conto com a presença de todos que estão aqui e de alguns que já disseram que iam vir direto para o evangelismo. Amém? Justificando a ausência do irmão Cícero e do irmão Adeilson. Todos os dois não conseguiram folga para esse momento pela manhã e estão trabalhando. Mas o irmão Marconiel está aqui conosco, nosso irmão Eridan, junto com a irmã Larissa e o irmão Rafael. Amém. E irmãos, eu estou com um probleminha aqui que eu não consegui solucionar, porque é o seguinte, os 2 livros que eu vou sortear agora de manhã são excelentes livros. E foi justamente para hoje de manhã, para que esse perseverado que está aqui pela manhã, a gente quis abençoar. Então é um livro que tem tudo a ver com o dia a dia de vocês jovens. Um guia para batalha de todo adolescente e batalha de toda adolescente. Um guia para eles como vencer as tentações sexuais. Amém? Então é um livro para uma jovem e um livro para um jovem. Então, eu vou sortear aqui e aí vocês veem como é que faz. Eu não posso pegar o sorteio de outro e dar para outro. Vocês veem aí da melhor forma possível. Inclusive, eu vou até dar um conselho. Depois que vocês lerem os livros que vocês têm ganhado durante os congressos, empreste para outro jovem, abençoe. Dá de graça que de graça receber. Amém? Vou pedir nossa irmã Ana Figueiredo para que ela me indique um número de 1 ao 57. Número 7. Caroline Cordeiro Cavalcante. Caline? Amém. Nosso pastor, de 1 ao 57.
Gomes Nascimento da Silva. Saiu? Tem que ser outro. Dona Coniel. Não. Timão 57. Elilde Rodrigues Bezerra. Mas você doa. Eu sempre estou livre aqui, qualquer coisa. Amém, meus irmãos. A banda, e aí eu vou ver aqui como é que vai. Primeiro as irmãs dirigentes, como é que vai fazer? O que é que tem? É verdade. Gabriel, vem cá, meu filho. Gabriel, vem aqui. Para a honra, glória, louvor e adoração no nome do Senhor. Os olhos do meu filho estavam inchados com uma reação alérgica. Deus curou. Amém? A gente saiu daqui pensando em ir para o hospital. Mas no meio do caminho a gente resolveu pegar um medicamento em casa e estava dando seu trabalho. Glória a Deus. A gente ia para o hospital e resolveu crer no Espírito Santo, ir em casa e não perder nenhum momento desse congresso. Desde o início Deus tem trabalhado, Deus tem feito maravilhas caminhando. E quando a gente faz as coisas, irmãos, para Deus, quando sem querer brilho para a gente, brilho só para Deus, Deus faz o trabalho. Eu acho que tudo que tem acontecido nesses dias, não existe recompensa maior do que Deus se fazer presente em nosso peito. Sem o dono desta obra estar presente no trabalho que é para Ele, por Ele. Irmãos, é maravilhoso sentir a presença de Deus no nosso meio. E Ele faz essas coisas. Amém? Quem ia fazer esse sorteio aqui era o nosso Daniel. Mas ficou tão cheio de Deus que eu fiquei como atrapalhado ali. Porque Deus é tremendo. Eu não tenho palavras para mensurar como estou alegre. Ontem foi um dia que eu cheguei em casa tão cansado, mas regozijado na presença de Deus. E valendo a pena todo e qualquer sacrifício, porque o maior sacrifício foi ser por mim e por você. Amém? A gente vai ver como é que vai ficar a questão do almoço e a irmã vai continuar o trabalho. Pode vir aqui, senta aqui. O grande encontro dos auxiliares e das dirigentes vai louvar, viu? Enquanto isso, a irmã Paulette está passando a lembrancinha para os jovens. E foi com muito carinho que a nossa irmã, fica de pé, Helena, que a nossa irmã Helena confeccionou, né? Eu louvo a Deus porque Deus usou essa mulher para fazer essa lembrancinha, né? Porque assim estava tudo tumultuado, mas o Senhor fez, viu? Então nós vamos louvar ao Senhor.
todas as irmãs do Círculo de Oração de Mocidade, que aqui me ajudam muito. Sem elas eu também não posso fazer muita coisa. Né? Quero agradecer as auxiliares pela cooperação, que o Senhor continue nos abençoando a cada instante. Né? A nossa irmã Delma, que também se fez presente, está presente neste lugar para nos ajudar. Não tem condições de estar aqui, né? Mas o Senhor preparou, aleluia, para vir receber da parte do Senhor, aleluia, renovo, vigor, para continuar a luta, né? Porque é só o Senhor mesmo para nos dar força e vigor. Quero agradecer também a nossa cantora, nossa irmã Cássia, né? Que prontamente atendeu ali o pedido e está aqui, viu? Porque Deus é fiel. A nossa irmã minha também disse que é o meu pastor. Não conhecia, porque maravilhosa que foi feita pessoalmente, né? Quero dizer que muito Deus tem te usado na terra para a minha pessoa, viu? Algo que eu passei há 3 a 4 meses atrás foi uma inquietação tão grande, mas quando eu liguei o rádio, ela estava dizendo: a culpa que te convocaram, Deus vai te tirar. Tu não procuraste, foi alguém que veio e colocou. Aí disse: Jesus, muito obrigado. É para você mesmo que está aí do outro lado, viu, mulher, chorando, dizendo: por que Deus me aconteceu dessa forma? Aí eu disse: Jesus, muito obrigado. Eu fiquei com desejo de conhecer ela, né? E quando a gente estava preparando, eu disse: eu estou com o pensamento de convidar a irmã minha, mas eu não sei se ela vai vir. Aí César me disse assim: nem se preocupe, que eu já chamei, né? Então Deus, ele faz assim, ele marca encontro com aquele que você tem desejo de conhecer. Aleluia. Deixa eu grato ao Senhor, né? Quero agradecer a todos em geral, aos jovens que abrilhantaram esta manhã maravilhosa. A missionária está de força de vitória, né, missionária? Glória a Deus. O meu Senhor, ele é fiel. Ao meu pastor, pela confiança, né, de abrir as portas do tempo para que nós possamos fazer esse trabalho, né? Então nós vamos já, irmão César, nossa parte já termina por aqui. Eu quero agradecer a todos e continue vindo para o ciclo de oração, viu? Não deixa a nossa irmã Albaniza pela manhã sozinha, quem for da Polo, e as demais congregações não deixa as dirigentes só, amém? A banda pode continuar tocando. Vamos orar agradecendo ao Senhor por este encerramento. E eu quero convidar o nosso pastor para fazer a oração final. César vai dizer como vai ser o momento. Vai uma parte primeiro aqui, na prova ali. A paz do Senhor mais uma vez. Vamos lembrar nesta oração do pastor Pablo, a esposa da irmã dela, só mesmo precisando das nossas orações para o pessoal. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós queremos nesse instante te agradecer pelo que tens feito por nós, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua presença, Senhor, pela tua aprovação nesse trabalho que tem sido realizado desde quinta-feira. Nós te louvamos, Senhor, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração. Queremos neste momento, Senhor, te agradecer pela vida de cada um dos teus servos e servas que estão nesta manhã, pela vida da irmã Aninha Figueiredo, que nos tem trazido a tua palavra. Suplicamos sobre a sua vida a tua bênção contínua, Senhor, que ela possa cada dia mais estar abençoada, Senhor, conforme o teu propósito e a tua vontade, aquilo que tens preparado para a tua serva, para o seu esposo, para a sua família, como um todo, Senhor. A cada um de nós, Senhor, continua nos abençoando, dando-nos, Senhor, cada um dia uma tarde maravilhosa de
bênção, numa evangelização abençoada, com salvação de almas, meu Deus. Pai, nós te suplicamos que o Senhor continue conosco, nos ajudando cada dia mais, pois a tua palavra nos diz que até aqui o Senhor nos tem nos ajudado e te pedimos que o Senhor continue conosco. Nós precisamos da tua presença, do teu socorro, da tua ajuda neste mundo tenebroso, neste mundo terrível, Senhor, que nós precisamos cada dia mais estarmos vigilantes. Esta mocidade que é tua, que pertence a ti, que tu tens chamado, Senhor, para a tua casa, para a tua obra, que o Senhor desperte a cada um, que no final deste congresso, Senhor, cada um possa sair daqui mais renovado, mais animado, mais fortalecido, disposto, Senhor, a dedicar mais a sua vida, a buscar mais a tua presença, pois tu tens chamado a cada um, entre todos esses que aqui estão, Senhor, aonde se levantar pastores, missionários, meu Deus, nós te suplicamos, Pai, a tua bênção como todo sobre a vida de cada um daqueles que fazem a juventude que está nesta igreja, nesta congregação, e não só aqui, mas onde quer que esteja um jovem que confessa o teu nome, que professa esta fé gloriosa no Evangelho de Jesus Cristo, que seja alcançado pela tua proteção, pela tua bênção. Livra a cada um, Senhor, das adversidades, dos laços, dos ardis, do adversário das nossas almas, que cada dia mais nós possamos estar prontos e preparados, aguardando a tua volta, que em breve acontecerá. Essa é a nossa esperança, meu Senhor. Nós te agradecemos todas estas bênçãos, te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Curvemos as nossas cabeças e recebamos a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a juventude da tua igreja e com todo o teu povo, com todo o teu povo, desde agora e para todo sempre, e todos digam amém. A paz do Senhor para todos.